Olá, sou o professor Tiago Laurindo e nesta aula vamos falar sobre o triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras. Vamos para a aula? Bem, aqui nós temos o triângulo retângulo e é importante nós sabermos os elementos desse triângulo. O triângulo é dito ser retângulo porque ele possui um ângulo reto, ok? Esse quadradinho aqui ele indica que você está diante de um triângulo retângulo. A medida desse quadrado, um pontinho dentro, é igual a 90 graus. Então, todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus é chamado de triângulo retângulo, e um símbolo característico de 90 graus em matemática será esse quadradinho com um ponto dentro. Ok? Além disso, no triângulo retângulo irão existir dois outros ângulos. Esse ângulo aqui em verde e esse outro ângulo aqui em vermelho, que serão ditos serem complementares. O que significa os ângulos serem complementares? Significa que a soma destes dois ângulos aqui é igual a 90 graus. Isto é, se eu chamar esse ângulo aqui de alfa e esse ângulo vermelho de beta, eu vou ter que alfa mais beta, a soma desses dois ângulos, é igual a 90 graus. Tudo bem? Além disso, no triângulo retângulo, os seus lados ganham nomes específicos, ou seja, esse lado aqui, representado pela letrinha B, será chamado de cateto. E esse lado aqui, representado pela letrinha C, será chamado também de cateto. Ou seja, os lados que formam, os lados que formam o ângulo reto são chamados de cateto em um triângulo retângulo. E o lado que é representado pela letrinha A é chamado de hipotenusa. Hipotenusa. Ok? A hipotenusa você identifica no triângulo retângulo, pois ela é o maior lado do triângulo. Ok? E para você identificar com facilidade, basta você observar para onde está apontando o ângulo de 90 graus. Olha. A dica é você traçar sempre uma setinha, partindo aqui desse vértice do quadradinho. E para onde a seta apontar, você está diante do lado que se chama hipotenusa. Tudo bem? Então, em um triângulo retângulo, você tem uma hipotenusa e dois catetos. Uma relação matemática muito importante nos triângulos retângulos é o famoso teorema de Pitágoras, que é a relação que diz que o quadrado da hipotenusa, representado aqui pela letrinha A, é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, é igual você pegar o B ao quadrado e somar com o lado de medida C ao quadrado. Então, você tem, olha, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Só essa relação é muito importante e ela é cobrada em diversas provas, vestibulares, concursos e principalmente no Enem, ok? É importante você guardar essa relação matemática. Então, ela diz que em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos ver exercícios para a gente fixar bem essa ideia e ver na prática o uso dessa relação. O primeiro exercício pede: determine o valor de x em cada triângulo retângulo. Vamos considerar que todas as medidas são dadas na mesma unidade, ok? Então aqui, olha, você tem um triângulo retângulo, tá? E pede aqui que nós determinemos a medida desse lado x. Perceba que aqui você tem que o x, olha, está fazendo o papel da nossa hipotenusa. Então, um cateto mede 5, um cateto mede 12, e você quer descobrir aqui o valor da hipotenusa. Triângulo retângulo, quero descobrir um lado desconhecido, eu vou aplicar o Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa, que é x, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ficar 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado.
Agora basta nós realizarmos as operações. X ao quadrado eu vou repetir, igual 5 ao quadrado, 25, mais 12 ao quadrado, 144. Continuando, x ao quadrado então será igual à soma de 25 com mais 144, resultando aí em 169. X ao quadrado igual a 169, eu quero descobrir o valor de x. Para mim tirar esse quadrado, eu tenho que extrair a raiz quadrada em ambos os lados. Quando eu faço isso, vai ficar somente x igual a raiz quadrada de 169. Pronto. Agora eu faço a extração dessa raiz quadrada. Perceba que eu dei um número aqui que é um quadrado perfeito. A raiz quadrada de 169 é igual a 13. Então isso significa que o nosso valor aqui da hipotenusa é igual a 13. A raiz quadrada ela vai originar para nós um resultado positivo e negativo. O resultado negativo, nesse caso, já que se trata de um lado, nós iremos descartar e ficar somente com a resposta positiva. Tudo bem? Determine o valor de x em cada triângulo retângulo. Novamente aqui, continuidade, um outro caso para nós trabalharmos. Aqui você tem de novo um triângulo retângulo. Perceba sempre, olha, a presença do ângulo reto. É importante notar isso. E eu quero descobrir aqui a medida desse lado, representado pela letra x. Mas que lado é esse? Esse lado é a hipotenusa novamente, olha. Tá? É o maior lado do triângulo retângulo. E você tem então um cateto que mede 2 e um cateto que mede 3. Aplicando a fórmula do teorema de Pitágoras, você vai ficar com x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Novamente, a gente vai resolver aqui, olha, vai ficar x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, 4, mais 3 ao quadrado, 9. X ao quadrado, então, é igual a 9 mais 4, você vai ter aí 13. Como nós fizemos anteriormente, então quer dizer que x ao quadrado é igual a raiz quadrada de 13. Ok? Então, o resultado aí é x igual a raiz quadrada de 13. Vamos para o próximo? Aqui você tem novamente um triângulo retângulo. Você tem cateto. Esse cateto aqui na vertical medindo 2 raiz de 2. E esse cateto na horizontal medindo raiz de 10. E eu quero descobrir novamente a hipotenusa aí. Encontrar o valor do x. X ao quadrado, então, é igual a 2 raiz de 2 ao quadrado. Eu vou colocar entre parênteses. Mais a raiz quadrada de 10 ao quadrado. Ok? Então aqui a gente tem a presença de alguns radicais. X ao quadrado, então. Aqui você vai aplicar uma propriedadezinha de potência. Olha, o 2 vai ser elevado ao quadrado, resultando em 4. E raiz de 2 também vai ser elevado ao quadrado. Só que quando você realizar essa operação, o índice da raiz cancela aqui com 2. E o que sobra para nós é o que está dentro da raiz, que é o número 2. Mas, novamente aqui, raiz quadrada de 10 ao quadrado. O índice é 2. Cancelou aqui com esse 2. Sobrando 10. Então, ficamos com x ao quadrado igual 4 vezes 2. Faz primeira multiplicação, dando 8. Mais o 10 que ficou lá esperando. Então, quer dizer que x ao quadrado é igual a 8 mais 10, 18. Significa, então, que x é igual a raiz quadrada de 18. Raiz quadrada de 18, se você pega o 18 e fatora, você vai ter 2, 9, 3, 3, 3 e 1. Então, a fatoração do 18 é 2 vezes 3 vezes 3. Isso, então, é 2 vezes 3 ao quadrado. Então, quer dizer que x é igual
a 2 vezes 3 ao quadrado dentro da raiz. Isso é igual, olha, o 3 está elevado ao quadrado. Posso extrair a raiz desse número. Vai dar 3. O 2 não está elevado ao quadrado, ele vai ficar dentro da raiz. Então a resposta será 3 raiz de 2. Então, o valor da hipotenusa nesse caso será 3 raiz de 2. Vamos para o próximo. Novamente aqui você tem um triângulo retângulo. Mas agora perceba que o x não está fazendo o papel da hipotenusa. Olha só a hipotenusa. A hipotenusa agora tem um valor, é 6. Um cateto mede raiz de 11. E o outro cateto é igual a x. Então a gente quer descobrir o valor desse cateto aqui. Ok? Então vai ficar a mesma aplicação da fórmula, o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa, que nesse caso é 6, 6 ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então vamos colocar aqui x ao quadrado, que é o que eu quero descobrir, o x, mais a raiz quadrada de 11 ao quadrado. Teorema de Pitágoras, olha. 6 ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, mais x ao quadrado, mais a raiz quadrada de 11 ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos. Mas eu quero descobrir o valor então desse x. O que eu vou fazer? Eu vou ter que isolar esse x aqui. Então vamos realizar os cálculos a fim de isolar esse x. 6 ao quadrado é 36, igual a x ao quadrado, mais raiz quadrada de 11 ao quadrado, cancelou aqui o índice da raiz com o expoente, resultou aí para nós somente o 11. Ok? Então, 36 igual a x quadrado mais 11, eu vou isolar o x quadrado. Então vai ficar x quadrado é igual a 36. Esse mais 11 vai passar para o outro lado da igualdade. Então ele vai vir negativo, ficando 36 menos 11. Isso significa que x ao quadrado é igual a 36 menos 11, 25. Então quer dizer que x é igual a raiz quadrada de 25, que é uma raiz tranquila de fazer, é igual a 5. Tudo bem? Tranquilo, né? Então vamos aqui para um exercício aplicado que diz que um fio foi esticado do topo de um prédio até a base de outro, conforme indica a figura. Qual é a medida aproximada do comprimento do fio? Então ele quer saber aqui a medida aproximada do comprimento do fio. Então vamos ver como é que se faz esse cálculo. Aqui você tem a figura que representa a situação e aí você quer calcular a medida desse fio aqui que interliga o topo de um prédio até a base do outro. Perceba que pelos dados da figura você tem que essa base aqui mede 20 metros, a distância entre um prédio e outro, e a altura desse prédio foi dada também, olha, vale 30 metros. Aqui nós vamos considerar que esse prédio em amarelo está perpendicular ao solo, então forma um ângulo de 90 graus. E com isso nós conseguimos identificar que o que nós queremos calcular é a medida de uma hipotenusa, já que você tem aqui a presença de um triângulo retângulo de catetos 20 metros e cateto igual a 30 metros. Então vamos aplicar a fórmula do teorema de Pitágoras, ficando x ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, que nesse caso é 20 ao quadrado, mais 30 ao quadrado. Tranquilo, é só você realizar as operações, ó, x ao quadrado, 20 ao quadrado. Olha a malandragem aqui, você vai fazer 2 ao quadrado, que é 4, e repete 2 zeros, 400, mais 30 ao quadrado, de novo, 3 ao quadrado, que é 9, e repete 2 zeros. Então isso significa que x ao quadrado é igual a 400 mais 900, dando aí 1.300. Significa então que x é igual a raiz quadrada de 1.300. Tá? Mas note que 1.300 é igual a você fazer 13 vezes 100. Fatorei o 1.300. Por que eu fatorei na forma 13 vezes 100? Porque eu estou diante de uma raiz quadrada. E eu sei a raiz quadrada de 100. Tá? Então eu posso escrever que x é igual
a raiz quadrada de 13 vezes 100. E por uma propriedade de radicais, a raiz quadrada de 100 eu posso extrair, é 10. E a raiz quadrada de 13 eu deixo dentro da raiz. Como pede aqui aproximado, quando você for fazer o cálculo, isso vai dar aproximadamente 36 metros. Ok? Então essa é a solução do nosso problema aí. Ficamos por aqui e até a próxima aula. Obrigado!